Olá, boa tarde a todos. Hoje, graças a Deus, é sexta-feira. Estamos encerrando as atividades da semana e hoje nós vamos estar falando sobre a atividade de ensino religioso, educação física, português e produção de texto, que é em relação àquele livrinho que vocês levaram junto com as atividades de vocês. A educação física e ensino religioso é essa atividade, né? E atividade de produção é essa aqui que eu vou estar falando também agora mesmo, tá bom? Nós vamos iniciar pela educação física e ensino religioso. Então, pessoal, na atividade de educação física e ensino religioso, nós vamos falar sobre disciplina. Disciplina é uma forma de comportamento, né? Então, se você, toda instituição, todo local de trabalho, você tem que ter um bom convívio. Então, se você é uma pessoa indisciplinada, você não tem um bom convívio, nem dentro da sua casa, nem na empresa no qual você trabalha ou que você vai trabalhar, na escola onde você estuda. A disciplina, ela é o início, né? É o início de tudo, né? Para você ter uma boa convivência, para você ter um bom relacionamento com as pessoas que você vai estar ali convivendo. Na escola, por exemplo, se o aluno que ele é indisciplinado, ele tem dificuldade de aprender, devido à indisciplina não atrapalhar, e ainda, além disso, ainda atrapalha os colegas que estão próximos, atrapalha o desenvolvimento das aulas, atrapalha a professora, o professor. Então, a indisciplina, ela é uma consequência. A disciplina, ela é um lado bom da coisa. Então, se você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa que você compreende as normas, compreende as regras e cumpre essas regras. Você tem uma boa convivência com as pessoas no qual você convive, com as pessoas no qual você tem contato, tem um relacionamento. Então, a disciplina é o lado bom da convivência, né? Aí vem no texto, aí o texto diz assim, ó: estamos atentos à disciplina. Escreva em cada coração que brotou uma atitude que uma pessoa disciplinada demonstra no convívio com os outros. Então aqui, pessoal, nós temos uma árvore, e essa árvore, ela é feita de, as pétalas dela, a copa dela é feita de corações. Então, para cada coração desse, eu quero que você escreva uma atitude de uma pessoa disciplinada. Tá? Por exemplo, respeito. Uma pessoa que tem disciplina, ele respeita. Então, uma pessoa disciplinada, ela tem responsabilidade, ela tem amor, ela tem carinho, ela tem afeto. O que mais que a pessoa pode ter? Ela tem compreensão, ela tem compromisso, né? O que mais? Ela tem, o respeito já tá aqui, né? Ela tem responsabilidade, já falei também. Então, assim, o que uma pessoa disciplinada, quais são as atitudes de uma pessoa disciplinada? Ela tem um bom convívio, né? Ou uma boa convivência. Então, você vai estar escrevendo dentro desses corações quais são as atitudes de uma pessoa disciplinada, tá bom? Vai escrever a lápis ou de caneta, mas se for a caneta, a gente tem que ser caneta preta ou azul. Eu tô recebendo atividade de caneta vermelha. Gente, por favor, tá? Eu sou muito exigente nessas questões. Eu não gosto de atividade, nem eu não faço correção, eu não faço correções de atividade de vocês com caneta vermelha. Então, eu também não aceito e eu não quero que vocês respondam atividades de caneta vermelha pra mim, tá bom? Aí você, depois que você fizer, escrever, você pode pintar, só não pinta com de cores escuras, os corações onde você escreveu, porque eu quero ver o que você escreveu, tá bom? Aí nós vamos passar, então, para atividade de produção e arte. Gente, atividade de produção e arte, o que você tem que fazer? Você vai fazer a leitura, eu acredito que você já deve ter iniciado a leitura do livrinho, porque se você deixar para ler na última hora, vai ser complicado. Você tem que fazer a leitura do livrinho. Eu procurei entregar sempre uns livrinhos mais acessíveis para vocês lerem. Você vai fazer a leitura do livrinho de literatura infantil. E após você terminar essa leitura, tá escrito aqui nas orientações, isso que eu tô falando tá escrito aqui, eu gosto de deixar bem claro para que vocês compreendam direitinho. Então, você vai preencher essa ficha que tá aqui abaixo, após você concluir a leitura. Não me vem com, sabe, falar, não tem nada a ver com o livrinho. Então, leia primeiro, né? Lembrando que o mesmo deverá ser devolvido junto com as atividades na próxima segunda-feira.
A aula será gravada, como eu estou falando, né? Como eu estou fazendo e como eu sempre falo. Então, você vai ler, fazer a leitura, ou se você já fez, né? Eu estou gravando a aula porque a aula está próxima, é para amanhã, mas já vou postar hoje. Você vai fazer a leitura do seu livrinho. Após você concluir a leitura do livrinho, você vai preencher essa ficha que está aqui abaixo. Então, tá escrito assim, ó, ficha de leitura de livro lido. Título, qual foi o título? Qual é o nome do livro que você leu? Lá na capa tem o título do livro. Qual foi o livro que você leu? Né? Deixa eu só pegar aqui um livrinho aqui para mostrar para vocês. Por exemplo aqui, pessoal, qual é o título desse livro? O título, ele vem na capa ou na contracapa. E na contracapa também. Não é ou não, é na capa e na contracapa. Então, o título desse livro aqui é Joãozinho e Maria. É o título do livro, né? Todo livro, toda história tem um título. Aí depois, o autor, quem foi que escreveu esse livro? O autor é quem escreveu o livro, tá? Então, o autor, nesse caso aqui, ó, algumas histórias, algumas vêm adaptação, outros vêm, né, com um autor, ou vem com mais de um autor, não tem problema. Por exemplo, aqui, esse livro aqui, ele já é uma adaptação. Mas quem adaptou esse livro para essa história, para esse tipo de livrinho aqui, para esse tipo de história, foi Cristina Agostinho e Ronaldo Simões Coelho. Então, foram 2 autores que fizeram a adaptação dessa história, porque a história original não é essa, mas eles adaptaram, então eles são os autores. Aí vem, né? Aqui vem, então, você já colocou o título do livro que você leu e o autor, quem foi que escreveu o livro. Aí vem, marque o que você achou da história. Você, aqui nós temos algumas figurinhas, você vai marcar o que você achou da história. Mas ao lado de cada imagem, de cada carinha dessa, tem uma escrita. Ó, a primeira diz, gostei. Se você gostou da história, você marca um xizinho. A segunda diz, gostei um pouco. Quer dizer, teve algo na história que você não te chamou tanta atenção. E a terceira diz assim, não gostei. Se você gostou, você vai marcar um X na primeira figurinha, na primeira imagem. Se você gostou um pouco, você vai marcar um X na segunda. E se você não gostou, você vai marcar o X na terceira imagem aqui, na terceira carinha, tá bom? Aí depois, aí vai assim, ó. Reconte a história. O que é recontar? É você contar com as suas palavras. Reconte a história lida com suas palavras ou através de desenho. Lembrando que se optar por desenhar, tem que ser bastante criativo. Olha só, gente. Sempre que eu coloco atividades onde vocês vão ter que fazer um desenho, alguma coisa, tá vindo em branco da maioria. Outras tá vindo maravilhosamente linda. Sabe, tem aluno que tá assim, usando assim a criatividade que tá me impressionando. Eu fico muito feliz, porque é isso que eu quero. Eu quero que cada dia vocês evoluam, quero que cada dia vocês me surpreendam, porque não tem coisa mais emocionante para uma professora de perceber que seus alunos estão aprendendo, que seus alunos estão se superando, que seus alunos estão compreendendo aquilo que lhe é imposto de acordo com as atividades, que aquilo que lhe é pedido que faça e o aluno manda feito. Um desenho, gente, toda criança gosta de desenhar, né? E aí eu observo que vem a maioria das atividades que eu peço para desenhar, lembrando daquela atividade que pedi para vocês citar algumas coisas em relação às lendas, e embaixo desenhar um personagem do folclore brasileiro. Muitas vieram sem nada. A maioria veio sem desenho, gente. O que é? Se você desenhar uma coisa daquela, então, uma personagem do folclore tem um boto cor-de-rosa, tem o Saci Pererê, tem a mula sem cabeça, tem o Negrinho do Pastoreio. Todo mundo conhece os personagens do folclore brasileiro, né? E se você tem um celular, se você tem internet, se você tem um livro velho em casa, dá para você observar. Então, assim, eu fico triste quando eu percebo que às vezes o aluno não se empenhou para fazer, tá? Então, aqui, ó, nesse espaço, você vai contar com suas palavras a história que você leu ou vai contar através de desenhos. Se for através de desenhos, tá escrito aqui, que seja bastante criativo, tá bom?
eu quero receber essa atividade respondida. Vamos ver de que forma que ela vem. Eu estou muito ansiosa para poder ver de que forma que vocês vão usar a criatividade de vocês e fazer essa atividade, tá bom? Então, pessoal, nossa atividade da semana é essa. Lembrando que ler é importante, a leitura, ela nos emociona, ela nos faz voar através da nossa imaginação, então não deixem de ler. E para finalizar a semana, eu quero fazer a leitura desse livrinho aqui, para vocês verem o quanto é importante a leitura, tá? João e Maria. Certo dia, a madrasta pensou que, se ficasse livre das crianças, iria sobrar mais comida para ela. O que fez? Mandou os meninos colherem goiabas na mata. Na verdade, ela queria mesmo era que eles se perdessem. Vão colher goiabas lá do outro lado da cachoeira, Véu de Noiva. O nome da cachoeira era Véu de Noiva. E não me apareçam se os cestos não estiverem cheinhos. Joãozinho desconfiou que era muito longe. Com medo de ficarem perdidos, ele encheu os bolsos de pedrinhas brancas que foi jogando pelo caminho. Quando encontraram as goiabeiras, já era bem tarde. Num instantinho, eles encheram os 2 cestos e ainda tiveram tempo de comer muitas goiabas. Depois foram seguindo as pedrinhas brancas e logo encontraram o caminho de volta. Antes de escurecer, já estavam em casa. O pai deles ficou muito alegre ao vê-los chegar. A madrasta, porém, olhou para eles com uma cara tão azeda quanto goiaba verde. No dia seguinte, a madrasta mandou que eles fossem por mais longe ainda. Lá perto do Pico das Agulhas Negras tem um pé de jabuticaba. Se os 2 voltarem para casa com os cestos vazios, eu arranco suas orelhas. Joãozinho encheu os bolsos com grãos de milho e foi marcando com eles o caminho. Depois de uma longa caminhada, encontraram a jabuticabeira e colheram as jabuticabas. Mas na hora de voltar, descobriram que os passarinhos haviam comido todos os grãos de milho. Dessa vez, não tinham mesmo como encontrar o caminho de casa. Ficou escuro tão depressa que Maria, morrendo de medo, começou a chorar. Joãozinho fez o que pôde para acalmar a irmã e juntou paina das paineiras para fazer um colchão macio para dormirem. Antes comeram muitas jabuticabas e beberam água de uma fonte. Depois tentaram pegar no sono, mas no escuro tudo dá medo. Um piado de coruja, o miado de uma onça, o grito de um macaco, qualquer coisa. Joãozinho e Maria ficaram bem agarradinhos para espantar o medo. Ainda bem que o sono chegou logo e eles dormiram. Dormiram e sonharam que estavam outra vez com o pai. E a mata ficou silenciosa. Quando amanheceu, os 2 acordaram com o barulho alegre da passarada. Maritacas, tucanos, periquitos, saracuras, juritis e muitos outros. Mas a alegria durou pouco. Os pobrezinhos lembraram que estavam perdidos no meio da mata e com muito frio e fome. Comeram o que tinha sobrado das jabuticabas e levaram o resto na fonte. Lavaram o rosto na fonte. Depois procuraram um tempão ao caminho de casa. Já estavam cansados de andar para lá e para cá, quando encontraram uma casinha feita de pão de mel. Brigadeiro, doce de leite, pé de moleque e sorvete. Tudo parecia uma delícia. Joãozinho tirou um brigadeiro e deu um pouco para Maria. Que gostosura! Para todo lado tinha bala, jujuba, pirulito e Maria mole. Eles estavam com a boca cheia de chocolate quando ouviram uma voz esganiçada cantando lá dentro da casa. Come, come, meu netinho, meu ratinho. Quem está comendo meu docinho? Então uma velha bruxa cheia de rugas, com uma verruga enorme e preta na ponta do nariz, saiu da casa e zaz, agarrou os 2 pelo braço. Ora, ora, meus meninos, chegaram bem na hora do almoço. Pelo jeito que ela lambeu os beiços, Joãozinho teve certeza de que eles eram o almoço. Joãozinho estava certo, foi jogado com toda a força dentro de uma gaiola de madeira. A bruxa trancou a porta e começou a dançar e cacarejar. Fique bem à vontade, meu porquinho gorduchinho. Vou acender o meu forno para assá-lo douradinho. Maria foi obrigada a encher o forno com gravetos até conseguir fazer um fogo bem forte. Ela chorava que chorava. Passado algum tempo, a velha falou: Maria, vá lá ver se o forno já está bem quentinho para assar o seu irmão bem tostadinho. Maria fingiu que a porta do forno estava enguiçada e disse: Me ajuda, dona bruxa, que não estou dando conta de abrir a porta do forno.
Eita, menina molenga, bufou a velha enquanto puxava a porta. Ah, já está bem no ponto. Cantarolou. Cantarolou. Que bom, exclamou Maria. E zaz! Jogou a bruxa com toda a força para dentro do forno. Então, é gostoso, né, gente? A gente lê, né? Então, vamos lá. Não terminou ainda, não. Joãozinho estava... Nessa hora, todos os feitiços se quebraram. Tudo sumiu. A casa, as coisas gostosas, a gaiola. O forno deu 2 soluços e explodiu como uma bomba. Mais uma vez, Joãozinho e Maria se viam sozinhos na mata. Não podiam imaginar que o pai estava bem pertinho, procurando por eles. De repente, os 3 se encontraram. Foi uma alegria tão grande que quase se esqueceram de contar a história da casa cheia de gostosuras e de todo o aperto que passaram. O pai também tinha ótimas notícias. Havia conseguido um trabalho de guarda florestal e nunca mais iriam passar dificuldades na vida. E contou que se havia separado da madrasta e que agora os 3 iriam viver juntos e felizes tempo afora. Então, gente, essa é a nossa história, né? A história de João e Maria. Eu li para que vocês possam se sentir, né? O gostinho, o quanto é importante, o quanto é gostoso ouvir histórias, ler histórias, né? E saber contar histórias. Então, é essa. Desejo a vocês um ótimo final de semana, que vocês descansem, que Deus esteja presente em cada um de vocês, na família de vocês, em tudo aquilo que vocês fizerem e que a partir de segunda-feira estaremos novamente de volta para mais uma semana de atividades com a graça e a proteção de Deus. Fique com Deus.